Hoje segue chovendo em Porto Alegre. Falo no sábado, previsão de chuva forte. Para domingo, segunda, Guaíba acabou de subir de novo, 10 centímetros em algumas horas e tal. E estamos preparados aqui para não atrapalhar quem está trabalhando para salvar pessoas, salvar vidas, salvar aquilo que for possível, os animais, salvar especialmente a esperança, né? Mas nós acabamos nos deparando com certos fatos humanos que, se bem aferidos, não são nada novos. Enquanto a tragédia assola, abate este pedaço de humanidade que vive aqui neste garrão de Brasil, existem aquelas pessoas que são talhadas para o mal, são construídas para o mal, como sempre houve. Sabem vocês que eu sou advogado de profissão. As artes visuais e outras coisas, outras incursões na arte, é uma face minha que eu acredito é aquela que me humaniza. Mas sabem vocês que no mundo do direito, quando a gente começa, tu chega no primeiro semestre da faculdade, tu vai ouvir do professor aquela famosa colocação, para que serve o direito, né? E quase todos eles vão dizer, o direito existe para construir paz social. É para isso que existe o direito. Em outras palavras, o direito existe para evitar que um mate o outro. Simples assim. A mais antiga das normas jurídicas é a norma penal. Todo mundo já ouviu falar em algum momento da lei de Talião, lex talionis, que diz que a pena deve ser proporcional àquilo que é cometido por aquele que sai da regra. O fenômeno jurídico nada mais é do que o regramento, o estabelecimento público e específico de uma norma de conviver. Isto é a chamada regra jurídica. E a lei de Talião era mais ou menos assim. Se tu cometer um determinado ferimento e alguém, tu receberá este mesmo ferimento. Mas isso nós estamos falando das práticas que se davam nos primórdios da humanidade. Hoje se chama isso de retributividade. E a aplicação da pena nos mundos civilizados, ela não pode ser vingança, como de fato se transformou. Hoje em dia, aquele que cumpre pena, ele é objeto da vingança do Estado contra ele. Por quê? Porque aquele elemento de ressocialização, de reintegração das pessoas à sociedade, isso terminou. Mesmo sabendo que 80% das pessoas que estão nas cadeias são primários, cometeram um ou outro delito, como toda pessoa, uma vez na vida, vai deslizar. E se nós formos decompor os tipos de pessoas que estão nas cadeias, nós vamos verificar que nós temos um sistema jurídico penal rigorosamente colapsado. Mas o problema de acontecer o que está acontecendo nesses momentos de tragédia é o reforço a certas posições que equivocadamente, cientificamente demonstrado, não são eficientes, ao contrário, trabalham para aumentar os níveis de criminalidade. Né? É evidente que, mais do que enojante, quando tu vê pessoas à espreita de casas que foram abandonadas por conta das vidas dos que ali viviam, gente à espreita para saquear aquilo que pessoas levaram vidas inteiras para construir.
e aquilo que eventualmente tenha sobrado da violência das águas é levado por meia dúzia de seres humanos que sempre existiram. É evidente que isso gera uma condição de reação que pede a lei de Talião. Dia desses, eu ouvia um repórter falar, e ele falava com toda honestidade de propósito e se desculpava até por falar. Nos países muçulmanos, aquele que furta tem a mão decepada. Quando a gente vê os casos de violência sexual praticados nesses momentos de altíssima vulnerabilidade, não há outro sentimento possível que não o sentimento da vingança. Mas se nós estamos dispostos a construir a civilização, nós não podemos ceder a isso. Agora, é evidente que desde o começo da humanidade, a lei penal foi a primeira das leis e ela segue sendo talvez a mais necessária de todas as leis. Vejam que os crimes que se praticam na atualidade são crimes de larguíssima repercussão. É claro que o furto a uma casa que foi abandonada em virtude da tragédia é gravíssimo. Mas os crimes que se cometem pelas redes sociais são mais graves. Mais graves por uma razão muito singela. Pelo número de pessoas que essas práticas vitimam. Não é possível que pessoas que simplesmente desconstituem as capacidades de salvamento que o Estado, que os voluntários, que aqueles que estão dedicados a minimizar os dramas da tragédia, não é possível que esses caras consigam atrapalhar tudo isso. Quando eu digo não é possível do ponto de vista de uma relação civilizada, humanamente aceitável. Mas quando tu vê deputados federais divulgando mentiras da tribuna da Câmara dos Deputados e dá nada, ele vai dar nada. Mentiras absurdas sendo propagadas por os tais de influencers, que têm nome e endereço, que todos sabem quem são, criando prejuízos enormes para a sociedade. E a lei penal não os atinge. Por quê? Porque eles trabalharam para que a lei não os atingisse. Por exemplo, agora no Congresso Nacional está em votação um veto do Bolsonaro, que era o artigo de lei que criminalizava a mentira, que todo mundo chama de fake news. Não, mentira. Não é notícia falsa, é mentira. É difusão de crime. Porque se tem uma coisa que o direito sempre trouxe consigo, é o tal de bom senso. Por que aquilo que é crime na vida vivida não é crime no mundo virtual? Se esse mundo virtual mexe, condiciona a própria vida vivida. É simples assim. E aí é a hora que o mundo do direito também tem que se modernizar. Esses bandidos que sempre existiram. A humanidade sempre produziu bandidos em minoria, é verdade, mas com uma capacidade de destruição gigantesca. Agora, não é possível que nós sigamos com a mente atrasada, incivilizada, que não pune este tipo de atrocidade que se comete contra pessoas que estão em estado de absoluta necessidade. Nós temos que pensar muito sobre essas coisas, para que, passado esse tempo, a vida siga e nós consigamos um futuro melhor. Pensemos.